só uma pausa no assunto guerra para tratar também do que aconteceu aqui no Brasil nesse final de semana e que eu acho muito importante a gente relatar também, que foram as manifestações, né? É claro que essa história guerra também respinga na política brasileira, como a gente iniciou o nosso All News falando sobre isso. Mas acho importante a gente falar sobre os atos bolsonaristas que aconteceram no Brasil nesse final de semana. E que reuniram aí muitos manifestantes, principalmente aqui em São Paulo, na Avenida Paulista. Mais de 20 mil pessoas estiveram na Avenida Paulista para protestar, principalmente contra o Supremo Tribunal Federal. Apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro fizeram protestos contra o presidente Lula, contra os ministros do Supremo. O ato na Paulista também teve um forte tom eleitoral, com manifestações de apoio à pré-candidatura de Flávio Bolsonaro. O senador criticou os integrantes do STF, mas sem citar nomes. Vamos ouvir o que disse Flávio Bolsonaro ontem na Paulista. Todos nós somos favoráveis ao impeachment de qualquer ministro do Supremo que descumpra a lei. E isso só não acontece hoje. Nós sempre dissemos, o Supremo é fundamental para a democracia, mas estão destruindo a democracia a pretexto de defendê-la para atingir Bolsonaro. Bom, teve outras declarações lá também, por exemplo, de Nicolas Ferreira. O Nicolas Ferreira disse que o destino final de Alexandre de Moraes é a cadeia e que o Brasil não tem medo do ministro. Esse Brasil não é do Moraes. E Moraes, escuta isso aqui que eu vou dizer para você agora. Já disse isso algumas vezes. O Brasil não tem medo de você. Nós não temos medo de você. Achou que ia colocar o Bolsonaro na cadeia e ia nos parar. Achou que ia colocar milhares de pessoas na cadeia e ia nos parar. Ô seu pateta! Eu sou crente, eu não posso xingar. Ô seu panaca! Eu sou crente, não posso xingar, mas pateta, panaca. E aí ele parou por aí, não falou outros nomes. Vamos lá, vamos começar essa rodada com o professor Alexandre Schneider. O que é esse recado aí? Pede para que Alexandre de Moraes vá para a cadeia, né? Um ataque direto aí ao Supremo Tribunal Federal e Alexandre de Moraes. Qual é o peso hoje do bolsonarismo? O que essas manifestações revelam, professor? Olha, eu acho que revelam uma eleição que se mostrou, a partir da colocação do Flávio como candidato, sua subida rápida à estabilização, que é uma eleição polarizada, e numa eleição em que qualquer coisa vai fazer a diferença. Se a gente olhar os últimos meses, a gente está vivendo uma espécie de uma montanha-russa dentro de um teto para o presidente Lula. O que eu estou querendo dizer? O Lula, desde sempre, continua com um grupo de apoiadores ali em torno de 40%, no máximo 49%, e isso não mudou, mesmo com questões que foram favoráveis a ele, né? Quando o Trump coloca as tarifas, quando o Eduardo Bolsonaro se atrapalha com uma série de declarações, o Lula começa a subir um pouco, mas não ultrapassa a barreira dos 50%. Agora, o que aconteceu foi que, com as denúncias envolvendo o Supremo e com uma certa ligação que a população faz, correta ou não, mas parece fazer em relação ao que aconteceu no Supremo e o governo Lula, a gente tem um crescimento do bolsonarismo. E o que eles estão fazendo é aproveitar a situação para, ao atacar o Supremo, de alguma forma, tirar uma casquinha do governo Lula. Então, acho que é algo que a gente vai ver até a eleição, uma eleição que está se mostrando mais disputada do que parecia no final do ano passado, né? Parecia no fim do ano passado que Lula caminhava para uma certa tranquilidade para a sua reeleição. Hoje o jogo continua aberto e acho que essa crise que se abriu com as denúncias em relação ao Supremo e, sobretudo, com a forma ruim com que o Supremo está lidando com essas denúncias, está dando força para o bolsonarismo.